Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui juntos para dar continuidade nessa doutrina tão interessante que é a doutrina da antropologia. Acho que os irmãos lembram o que quer dizer isso, né? A antropologia é a ideia de um estudo sobre o homem. E diferente das outras doutrinas fundamentais bíblicas, essa é uma doutrina que ela não se encontra só na Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Não é que nós crentes não vamos usar a Bíblia. Não é isso. Mas que existe um pensamento a respeito do homem em vertentes não cristãs. Então nós falamos a respeito disso semana passada e é importante que nós saibamos disso. É uma das possíveis ligações que nós temos com os descrentes. Porque as perguntas que surgem disso, quem é o homem? Para que o homem existe? Para onde vai? Do que ele é formado? Essas perguntas são pontos de contato para nós podermos demonstrar a resposta bíblica, né? Então, a gente falou a respeito disso e falamos a respeito de questões introdutórias, lembram? Então, as questões introdutórias são aquela base a respeito do que quer dizer essa palavrinha e tudo mais. Nós vamos caminhar aqui nessa doutrina a respeito de alguns outros pontos. Criação, em vermelhinho aqui, porque é o que nós vamos tratar hoje. E a partir da criação, hoje eu ainda pretendo dar algumas posições a respeito da criação que não são cristãs, para que você possa comparar, mas a partir disso, concepções da origem da alma, estrutura do ser humano, condição original, propósito da criação do homem, a imago Dei, e também os venenos, isso nós vamos trabalhar mais basicamente. Eu não pretendo aqui ficar expondo todas as posições que existem fora da Bíblia, tá? Também é importante que eu fale a vocês, nesse tratado que nós vamos ter aqui, queridos, que não é a intenção aqui, pelo menos nós não temos tempo hábil para isso, em desdobrar todas as falhas de pensamento a respeito dos pensamentos sobre o homem. Então você vai entender o que eu quero dizer, mas o que eu pretendo aqui com você é lhe dar uma base do que ensinam esses pensamentos e a partir dessa base nós trabalharmos com a posição cristã. Então você não vai ter aqui um debate sobre criacionismo e ciência, como se ciência e criacionismo não fossem compatíveis. Nós não vamos fazer isso. Podemos, quem sabe, num outro momento, falar a respeito desse tema e profundamente nisso, mas só para você entender que talvez você fique com um gostinho de quero mais, tá bom? Então, poderíamos começar dizendo que a Bíblia é a única fonte que traz informações sobre a origem do homem num sentido completo. Nos tempos modernos, a ciência, ou aquilo que se chama de ciência, por quê? Porque aqui é uma pegadinha que muitas vezes nós caímos. Ciência, ela tem um propósito, quando fala da ideia científica, ela tem um propósito, a ciência é assim, ela funciona por observação e comprovação. Observação e comprovação, ou fato. Então, nos nossos dias, muito do que se diz que é ciência não passa de teoria, possibilidade, mas que não foi comprovado. Notou a diferença? E essa é uma pegadinha que nós vemos nos nossos dias. Muitas pessoas falam então assim, tal coisa tem 20 bilhões de anos, por quê? Porque a ciência disse. Mas provou? Teve observação? Teve suposição. E teve comprovação empírica com uma experiência? Não. Isso é ciência. Então, quando a gente fala sobre isso, é importante entender que a Bíblia, ela descreve de maneira completa a origem do homem, tá? E contrastando com as outras possibilidades, a Bíblia diz passo a passo como aconteceu. E as outras suposições, elas não mostram fatos demonstráveis, ou seja, isso aconteceu dessa forma, assim, assim. A Bíblia fala. A Bíblia fala como o homem foi criado. A Bíblia fala como o universo foi criado. E nós vamos trabalhar a respeito disso nessa sequência, ok? Então aqui nós vamos falar a respeito da criação, certo? Então algumas posições principais a respeito da origem do homem. E quando eu falo desse tema aqui,
posições principais a respeito da origem do homem, e a gente chama de criação, tem um termo que chama a respeito disso, chamado de cosmogonia. Cosmo da ideia de universo e gonia de início. Como tudo veio acontecer. Então, quando nós queremos aqui tratar a respeito da origem do mundo, do homem, nós vamos falar a respeito da origem das coisas, certo? Mas o nosso propósito é nos atermos ao homem. Então vai fazer sentido agora. Então, a primeira posição, e talvez seja mais aceita e difundida nos nossos tempos, e é interessante que ela não é velha, não é uma posição antiga. Isso é uma posição de poucas centenas de anos, comparados com a posição criacionista. Então, essa posição chama-se evolucionismo ateísta. Ou então você vai escutar muitas vezes falando de um naturalismo. Já escutou nisso? Já, né? Então, a ideia disso é uma tentativa de explicar a origem da matéria, do universo, e assim por diante, da matéria, do universo e do homem, sem Deus. Sem a necessidade de um ser supremo. Sem a necessidade de um Criador. Então, a ideia dessa posição, e aqui quando eu digo isso, eu não vou me aprofundar em todas as contradições, todas as possibilidades, isso pode ser uma matéria para você em casa, mas é importante entender que essa ideia popular da evolução, ela é tida nos nossos dias como tendo sido comprovada. Entendeu? Então, quando você vai muitas vezes escutar a respeito desse tema, as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, mas você é bem antiquado. O homem veio da evolução. A evolução é ciência. E eles falam isso com tamanha arrogância, como se não houvessem dúvidas e obstáculos. Isso é importante que você saiba. A evolução ateísta, ateísmo de sem Deus, e a evolução é o meio em que eles precisam para explicar um universo sendo criado e um homem sendo criado sem Deus, eu preciso ter uma explicação, não é? Então a evolução ela funciona como uma ligação de pontes. Embora a evolução não tenha o objetivo de tratar da cosmogonia, isso quem vai fazer é o Big Bang, mas ela trabalha com a ideia de como o homem se tornou hoje o que ele é. Entendeu? Essa é a ideia da evolução das espécies. Você já deve ter escutado. E olha que interessante. Então, o posicionamento desse pessoal, ele é uma combinação de átomos, ou poderíamos dizer matéria, movimento. O que é movimento? Você coloca duas pessoas juntas, sentadas, e deixa que as coisas aconteçam naturalmente. Essa é a ideia do movimento. E aí você junta com isso, sabe o que você faz nessa mistura? Você bota milhares de anos. E se milhares de anos não derem certo, você bota milhões de anos. E se mesmo assim você achar que milhões de anos é um problema, o que você faz? Aumenta o tempo. Juntando tudo a isso, você coloca, sabe o quê? O acaso. Coisas aleatórias. É lógico que eu estou falando aqui desmerecendo e deve ter ficado claro para você. Mas você parou para pensar? Nós estamos falando de coisas complexas. O ser humano é complexo. E eu não estou falando quando sua esposa diz assim, você é difícil de lhe entender. Eu estou dizendo no sentido biológico. E aí você para pensar numa coisa que não é complexa como fazer um bolo. O bolo tem uma receita, não tem? Então você imagina que você na receita do bolo, você precisa de farinha, você precisa de leite condensado, ovos, leite. E você pega todos esses produtos, deixa a panela aqui e todos os produtos do lado e esquece. Então, depois de alguns milhares de anos, esses produtos se misturam aleatoriamente, ao acaso, e eles vão virar aquela torta de brigadeiro com morango maravilhosa. Você diria que isso é possível? Você diria que isso é loucura. Mas é exatamente essa ideia que está por detrás desse pensamento evolucionista ateísta. Porque quando eles trabalham com a evolução, eles dizem que nós, seres humanos, somos resultado hoje dessa forma por meio de tempo, acaso e matéria. Então é por isso que eles encaixam com uma teoria de começo de tudo de uma explosão. Entendeu? Você percebe que eles precisam encaixar as pontas.
Mas, para qualquer pessoa que seja honesta cientificamente ou apenas pense de maneira lógica, nunca vai acontecer. E as barreiras são muitas. As falhas a respeito desse pensamento são diversos. Então, mesmo assim, hoje, essa teoria tem sido abraçada por milhares, ou a maioria até dos cientistas. E olha que curioso isso. Por que eles precisam fazer isso? Porque eles precisam explicar as coisas. Não precisam? Precisam. E é mais interessante ainda de ver que normalmente essas coisas elas são desenvolvidas ou abraçadas, sabe a partir de quando? Não é que todo mundo já nasce ateu, mas quando passa por uma experiência pessoal terrível, de perda, de doença, e que não vê Deus agindo, de tragédia, como o pastor Fernando orou, aí você diz assim, o próximo passo que você surge é Deus não existe. Porque se Deus existisse, eu não teria câncer terminal. Deus não existe, porque se Deus existisse, o meu filhinho novo, de 5 aninhos, não teria morrido com leucemia. E a gente se entristece com isso. Mas você percebe? O próprio Charles Darwin, se você estudar um pouquinho a história dele, ele era, não diria crente, mas ele acreditava em Deus. E sabe quando ele começou a querer desvincular Deus da parada? Quando ele passou por uma experiência pessoal trágica. Então isso acontece. Então, quero que você lembre disso. A evolução ateísta, ela não é ciência. Ela não passa no máximo de uma teoria. E teorias não são mal-vindas. Mas elas precisam ser comprovadas para elas terem credibilidade, para que você diga assim, isso foi provado. E isso não foi provado. E isso não poderá ser provado. Nós temos eu falei que não ia fazer isso, né? Mas entre os problemas da evolução está algo chamado, eles dividem em macroevolução e microevolução. A ideia da macroevolução, como o nome diz, grande, é que um cachorro se torna um gato. E não que um cachorro pode se tornar um bulldog. Isso é microevolução, a gente crê nisso. A gente não diz, olha, isso é abominável. Mas uma ovelha não vira jacaré. O macaco não vira homem. Né? E esse é o ponto. Teoria precisa provar na prática, empiricamente. É isso que o cientista faz. Ele vai lá, você nunca brincou, se você foi mais novo já, você já deve ter brincado com coisas de ciência, né? E aí vem aqueles experimentos, as garrafinhas, e você mistura. Isso é experimento na prática que você vai provar. A teoria da evolução, no final da linha, embora eles não admitam isso, precisa ter mais fé para acreditar nisso do que na lógica cristã por trás de um Criador. Ok? Até aqui, beleza? Uma segunda posição que também tem uma boa parte de clientes é a evolução teísta. Então, esse pessoal aqui, eles vão dizer o seguinte, olha, eu creio em Deus, mas nós não podemos abandonar a ciência. E a ciência já disse que nós somos frutos da evolução. Então, as plantas, os animais e os homens, eles evoluíram sim de formas inferiores, mas Deus, ele supervisionou o processo. Aí você diz assim, que cara legal, né? Por quê? Porque aqui ele está sendo um cara do tempo moderno, né? Ele avalia a ciência, ele diz, olha, a ciência... Mas ele não deixa a religião de lado. Qual o problema disso? O problema disso chama-se ficar em cima do muro. Você não agrada nem o evolucionista ateísta e nem o crente, nem o criacionismo. Por quê? Porque você fica em cima do muro. E ao ficar em cima do muro, vai chegar um momento que você, querendo dar uma ênfase maior para os argumentos da teoria científica, você vai ter que abandonar a origem do homem, conforme a Bíblia descreve. Adão vai ser apenas um personagem fictício. E a comparação que o apóstolo Paulo dá entre Adão e Cristo no capítulo 5 de Romanos se torna balela. Está entendendo o problema? O problema, então, é que esse ponto de pensamento, ele abandona a fidedignidade da Bíblia, ou a fidelidade, e a inerrância bíblica.
E muitas vezes isso acontece porque eles querem proteger a ideia de serem pessoas com a mente aberta, com a ideia de dizer assim, olha, nós somos pessoas que pensam. É claro que Deus existe, mas a evolução é real. Como é que nós juntamos isso? Essa é a forma, certo? E esse é um problema muito grave. Por quê? Porque quando você abre mão da Bíblia, você abre a porta para todo tipo de heresia. Em pouco tempo, Jesus também não será um personagem histórico e o pecado não será o maior problema da humanidade a ser vencido. E aí você começa a parar para pensar e você vê os desdobramentos desses pensamentos. Isso é interessante. Isso aqui é o que a gente chama de cosmovisão. A cosmovisão, embora as pessoas não entendam ou não queiram admitir, ela parte de pressupostos a respeito de perguntas. Então, a criação, todo mundo acredita num tipo de criação. Alguns acreditam no evolucionismo, ateísmo, naturalismo na ideia de natural, não tem nada sobrenatural, ou então uma evolução teísta de divino, né? Uma evolução com Deus envolvido. E aí o que acontece nisso tudo? Você vai deixando a Bíblia de lado. Você vai deixando a Bíblia de lado. E ao deixar a Bíblia de lado, você começa a negociar posições. Os liberais vêm em boa medida disso. Porque a Bíblia não é um livro digno de confiança. Ela é cheia de erros. E aí você acaba se dobrando a esses pontos. Entenderam? Até aqui, beleza? Então, o terceiro ponto aqui, em relação a isso, dessas posições, é o criacionismo bíblico. Esse é o que os crentes defendem. Então, é a crença de que o universo, e por consequência o homem e tudo que nele há, foi formado propositalmente por Deus. Uma mente intencional. E já que foi intencional, tem um propósito. Você não faz um bolo sem um propósito de comê-lo, né? Às vezes acho que pode ter até algum maluco que faça, mas lá em casa não acontece isso. E o ponto aqui é que o criacionismo bíblico, ele diz que Deus criou tudo isso do nada. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque o único que sempre existiu é Deus. Sendo assim, tudo que passou a existir teve um começo. Para o evolucionista resolver esse problema, ele vai dizer algo do tipo: a matéria sempre existiu. E como que a matéria gerou vida? Coloca bilhões de anos. Como se isso resolvesse, né? Então, o criacionismo bíblico, ele vai dizer que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. E o homem, como a obra-prima, a pérola, a joia da criação, ele tem um objetivo: glorificar a Deus, conhecer o seu Criador e desfrutar de um relacionamento com Ele de amor, de prazer, de obediência. Então, embora aqui nós poderíamos ir muito mais longe com os desdobramentos, o criacionismo bíblico, ele não depende de evidências externas, mas ele não é cético com relação àquilo que se estuda. Nós não falamos para as pessoas, olha, confie e esqueça o resto. Não é isso. Quanto mais se estuda a arqueologia, quanto mais se estuda os manuscritos antigos, encontrados, quanto mais se estuda fósseis por meio da ciência, mais o criacionismo fica protegido. As pessoas podem até não admitir isso. Então, dizendo uma frase famosa do professor Adalto Lourenço, que ele dizia, toda ciência bem aplicada ou provada e toda Bíblia bem interpretada não contém contradições. Então, nós não temos que ter medo assim, fico com a ciência ou fico com a Bíblia? Não existe contradição, porque se aquilo que for ciência é verdade, nós devemos lembrar que o Deus da Bíblia é um Deus que é verdadeiro. Então, sendo assim, nós não temos medo. Entenderam? Eu esqueci no começo, eu queria fazer isso, mas agora vou fazer um pouquinho depois. 3 livros absolutamente imperdíveis, como diria Jonas Madureira, de você deixar passar desse lado da eternidade, que falam a respeito desses temas, do mais simples ao mais complexo. Ó. Esse daqui, eu acredito que o pastor Fernando usou no curso de teologia, né, pastor Fernando?
Estudos em Antropologia Bíblica. Um livro gostoso de ler, letra grande. Sabe quando você vai lendo, você vai vendo o livro acabar? Não, mas não é para pensar assim. Mas acontece. Um livro bem escrito, que dá prazer, como diz o pastor Fernando, você fica curioso de ver o que vem. Antropologia Bíblica, Habitat Humano, Heber Carlos de Campos, o pai. Outro que fez uma diferença enorme na ideia de criação, e eu lhe recomendo muito ler, é esse aqui, ó, do Adalto Lourenço. Gênesis 1 e 2. E aí ele vai desdobrar, conciliando Bíblia e ciência a respeito dos dias. Ah, mas a ciência diz isso a respeito dos dias. É muito legal. É muito legal. Um livro um pouquinho mais denso, você precisa parar um pouquinho mais para pensar, porque ele trata com algumas teorias, com algumas possibilidades científicas, com alguns números matemáticos. Então, um pouquinho mais. E esse, que é um calhamaçozinho, ó, esse aqui é um livro sobre cosmovisão, que trata absurdamente sobre o criacionismo e também sobre a falácia do evolucionismo. Os jovens no curso de teólogo, jovem teólogo, né, pastor? Eles tiveram acesso a isso. Não sei se terminaram, mas todo pai que teve acesso a esse, pega do seu filho e leia. Tudo isso que nós estamos falando, a Nancy Pierce ela vai trabalhar com maestria a respeito disso, tá? Então, esse aqui dá para você gastar um bom tempo aí. É um livrinho de umas 600 páginas, 500 páginas. Então, eu não tenho aonde procurar. Esse aqui, Verdade Absoluta. Bem sugestivo, né? Então, olha o subtítulo, o que diz? Libertando o cristianismo de seu cativeiro cultural. Então, o que ela quer dizer nesse subtítulo aqui, acredito, ela quer mostrar que o cristianismo tem voz. Tem voz na política, tem voz na ciência, tem voz na cultura. Entendeu? Então, achar que o cristianismo é algo para ser relegado a uma esfera particular, onde a opinião religiosa vale só para dentro de casa, é tolice. Certo? Beleza? E aqui eu vou falar a respeito de um último ponto, que eu acredito que é o que está mais em alta nos nossos dias, porque é quase que um contra-ataque daqueles cientistas que não estão satisfeitos a respeito do evolucionismo ateísta. Então, o design inteligente, como o nome já diz, ele parte de um pressuposto seguinte: causas inteligentes são necessárias para explicar as complexas e ricas estruturas da biologia. E que essas causas, elas são detectáveis, você consegue ver. Argumentos do design inteligente são complexidade irredutível, vou falar um pouquinho disso, não fique tão assustado, complexidade específica e princípio antrópico. Em outras palavras, o design inteligente ele vai dizer assim, olha, esse mundo, olhando apenas para o ser humano, ele é complexo na sua formulação biológica. Então, não poderia isso, de maneira lógica e racional, vir do acaso. Quando você olha para um relógio, você não olha para um relógio e diz assim, esse relógio em algum momento foi encontrado no ferro velho, deixado num canto, as peças se juntaram e tic-tac, tic-tac. Não, você jamais pensaria isso. Imagine então com um ser humano. Você jamais pensaria isso a respeito de um celular hoje, né? Então imagina aquele que precisou criar isso, o que criou o celular. Então, chega a parecer brincadeira de criança, mas por incrível que pareça, as pessoas pensam isso. E elas nem se constrangem de dizer isso. É mais ou menos aquele debate ideológico de amor. Eu sou do Grêmio, você é do Inter, o Grêmio é melhor, né? E pronto. É assim que acontece. Não deveria. E é isso que a Nancy Pierce, inclusive, vai falar no seu livro. Nós, como sabedores da verdade que liberta o mundo, nós não devemos ficar calados. Então, o design inteligente, ele vai dizer, como o nome já diz, que existe um desenhista. O mundo está muito bem desenhado, embora todos esses problemas. Mas mostra que existe um desenhista inteligente. Você não olharia para um quadro bonito, pintado, e diria assim, olha, esse quadro, alguém jogou as tintas aí e saiu.
talvez Arão com o bezerro de ouro, né? Olha, jogamos esse ouro no fogo e saiu isso. Mas, de maneira geral, não é isso que acontece. Então, existe um designer. É a mesma ideia de um projeto bonito de arquitetura. Você não acha que aquela casa bem feita, ela foi sendo juntada tijolo por tijolo e saiu nisso daí. Existe um projeto. E se existe um projeto, normalmente existe uma mente inteligente. Então, a complexidade irredutível, como o nome já diz, ela traz a ideia de um conjunto, de um sistema que é feito por várias partes. E essas partes são tão complexas e irredutíveis que se você tirar uma pecinha dela, ela não funciona. Em nenhum momento ela funcionaria. Se você tirar essa peça, eu me vem à mente sempre um motor de carro. E isso que ele nem é tão complexo, dependendo da maneira que você olha. Mas eu já tive vários problemas de ficar na mão. E vários deles foram, sabe o quê? Uma coisinha chamada vela. Coisinha simples no carro. Mas essa coisinha simples, ela é necessária para que o carro possa funcionar. Se não tiver isso, o sistema complexo não funciona. Assim é o homem. O homem não tem como vir de um processo aleatório, porque existem várias partes em nosso corpo que, se fossem desconectadas e esperando que no processo evolutivo elas acontecessem, elas nunca funcionariam, entenderam? É como você querer dizer, por exemplo, que você vai pegar uma engrenagem e tirar 2 dentes da engrenagem e achar que em algum momento a engrenagem vai fazer por conta própria. Assim é o corpo humano complexo. E várias coisas são irredutíveis. O olho é algo que você vai ter vários exemplos. No reino, você vai ver na criação de Deus vários exemplos, como a girafa, você vai ver. Tem um outro que me chama a atenção, que é o besouro bombardeiro, que ele solta uma bombinha, um punzinho, e aí é a maneira dele se proteger, é como uma espécie de um catalisador que tem nele. Só que, cientificamente falando, se ele não tivesse já sido criado com essa complexidade, ele sempre explodiria. Ele não conseguiria chegar ao resultado final. Entendeu? A evolução não resolve, porque é como você querer dizer assim, olha, essa cadeira precisa de 4 pés. Vamos tirar 2 e vamos chamá-la de cadeira. Não vai dar. E esses 2 pés, eles não vão resolver por sozinhos. Entendeu? É simples, né? Mas, por incrível que pareça, mentes brilhantes, porque muitos cientistas são brilhantes do ponto de vista humano, eles abandonam isso. Então, o design inteligente vai dizer que existe uma complexidade irredutível. Isso quer dizer, nesse quebra-cabeça da biologia, se você tirar uma peça, não funciona. É a ideia do motor do carro, pense nisso. Não funciona. Depois, a complexidade específica é a ideia de que, como o nome diz, existe uma complexidade que precisa ser encontrada num organismo, não que ele surge com isso. É como se nós usássemos um exemplo assim. Hoje, nós vamos pegar aqui e vamos nos juntar para aprender uma língua estrangeira, o inglês. E aí eu vou começar a ensiná-los o inglês. E em pouco tempo, vocês têm que pegar um computador, um notebook, e escrever uma dissertação em inglês sobre o que vocês aprenderam. E aí a complexidade específica diz assim, isso só é possível naqueles que já têm capacidade intelectual específica. Estou usando uma parte. Aí você pega 100 chimpanzés e deixa o computador dentro e você espera alguns anos ou meses. No máximo que pode sair é uma repetição, talvez, de da, 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 da. Por quê? Porque existe uma complexidade específica em determinados organismos que não são adquiridos com o tempo. Eles vêm de fábrica. Entenderam? Faz sentido? Faz todo sentido. E ainda existe um terceiro aqui, que chama-se princípio antrópico. O princípio antrópico é a ideia de que, quando uma coisa é finamente ajustada,
Isso quer dizer que teve uma mente brilhante atrás dela. Quando você pega um software ou um Windows, você não acreditaria que esse ajuste fino, agora nós temos a inteligência artificial, que precisa de uma quantidade enorme de informação, você não olharia isso e diria assim, olha, esse tipo de coisa aconteceu por acaso. Não, você precisou de uma série de fatos para que isso viesse a existir. Quando nós tratamos no design inteligente com isso, diz respeito à vida humana na Terra. Existe um ajuste tão fino no nosso planeta, comparado com todo o resto da criação do universo, que é impossível que esse ajuste fino, de que nós fazemos parte no sentido de que se nós estivéssemos um pouco mais próximos do Sol, pouca coisa, queimaríamos. Mais longe, congelaríamos. Gravidade, todas as leis, tudo isso que está intrínseco, não pode vir do acaso. Logicamente, isso é impossível. Por quê? Muito menos por uma explosão. Exatamente, Lucas. O que eu costumo dizer quando eu penso em explosão, eu tenho pensado assim. Rafael brincando e a Duda arrumando. A explosão não gera ordem e nem informação. A explosão gera caos. Nós vemos o mundo em caos. Caos no sentido aqui de como foi, por exemplo, essas tragédias das devastações. Está um caos lá. Sabe como é que vai criar vida lá de novo? Construindo. Se deixar assim, nunca mais será belo. Não consegue voltar. Então, essas ideias que estão por trás do design inteligente, elas vão dizer o seguinte, olha, as variáveis que precisam para que tenha vida no planeta Terra são tantas e tão finamente ajustadas que seria impossível, por meio de acaso, isso ver acontecer. Isso que nós estamos falando são comprovações, fatos. O design inteligente, ele tem a ideia de demonstrar que existe um designer. Esse é o propósito dele. Mas ele não quer dizer, e aqui é um ponto importante para que você saiba, design inteligente não é a mesma coisa que criacionismo bíblico. O design inteligente, ele vai dizer assim, olha, tem um desenhista. Ele pode ser um ET, ele pode ser um outro Deus. Ele não está preocupado com defender o Deus da Bíblia. Isso não quer dizer que nós pegamos isso e jogamos fora. Nós usamos isso com cuidado ao nosso favor, porque nós não temos medo da verdade, mas nós colocamos o ponto de partida que o relato bíblico da criação é confiável. E assim como alguém que deixou as suas pegadas depois de ter feito uma obra-prima maravilhosa, nós corremos atrás de descobrir quem foi. Então, por exemplo, você vê na obra da criação várias coisas que ficaram gravadas, né? Aqui citando mais uma vez Adalto Lourenço. Nós temos passado, presente e futuro. Nós temos altura, profundidade e comprimento. O DNA é composto de 3 partes. Qual é o único Deus trino que existe? Você encontra pegadas. Deus deixou. Então, a ideia do design inteligente, embora seja extremamente positiva, e você deve cada vez mais aprender, até porque são bons argumentos, ele não está a priori, ou em primeiro lugar, querendo defender a Bíblia ou o cristianismo. Não é isso. Embora muitos defensores do design inteligente sejam cristãos. Então, você tem como ver no YouTube várias pessoas. Tem o Marcus Eberle, que você vai ver que ele fala bastante, tem falado bastante, fala várias coisas que são interessantes de ouvir. Tem o próprio, do Adalto Lourenço, tem inúmeras sobre criacionismo, que também vale muito a pena. Mas você deve lembrar do seguinte, posições sobre a origem do homem. Deus criou todas as coisas do nada. E porque Deus criou todas as coisas, inclusive o ser humano, ninguém melhor que o Criador para falar sobre o homem. E é o que nós vamos trabalhar a respeito disso. Certo? Até aqui ok? Eu ia dar continuidade que nós íamos entrar
sobre algumas verdades sobre o corpo e a alma. E agora já partindo do ponto de vista bíblico totalmente. Mas eu acho que vamos parar por aqui para vocês não cansarem, né? Alguma pergunta? Vai lá, Lucão. Uhum. Uhum. Exatamente. Uhum. É, a gente não precisa demonizar a teoria, né? E eu sei que não é o que você está falando, mas o que eu quero dizer? Todos nós partimos de pressupostos a respeito de algumas coisas para depois chegarmos na resposta, né? Então, qual é o problema principalmente quando se fala em ciência? A ciência, ela trata com campo de exatidão. E quando essas pessoas arrogam para si o científico, elas estão sendo desonestas intelectualmente. Por quê? Porque, como você bem disse, elas partem de uma teoria, de uma pressuposição, e ok, não há problema, pressuposições acontecem o tempo todo, né? Por exemplo, para eu torcer por um time ou não, daqui a pouco eu vou pressupor que ele é um time melhor, mais bonito. Então, o problema não está nas pressuposições, o problema está nas afirmações de verdade absoluta. Verdade absoluta. E então, nisso, a Bíblia contém a verdade absoluta. E ela demonstra. E quando nós vemos isso, nós diríamos, então, conseguimos provar a existência de Deus? Não, porque nós não estávamos... Lembra que a ciência tem que fazer o quê? Observação e exames, né? Deus estava lá no começo, nós não estávamos. Né? Então, o que nós temos que fazer é pegar evidências ou relatos de quem estava no começo. Então, por exemplo, quando você pega um familiar seu, ele diz, no meu tempo a gente fazia dessa forma, não é? Porque ele está narrando algo que ele viveu. Nós não temos acesso a isso no começo. O cientista não tem acesso a isso no começo. Ele precisa partir de pressupostos. A Bíblia tem o começo. O Deus que criou todas as coisas deixou revelado para que você e eu tivéssemos acesso e pudéssemos partir do ponto de partida apropriado. Isso? Vamos ter uma palavra de oração? Então feche os seus olhos mais um instante aí. Querido Deus, graças te damos por esse tempo juntos, por aprender da criação, da tua criação, da maravilhosa bondade que o Senhor teve em nos criar. Te agradecemos porque sabemos que por nós mesmos nós continuaríamos cegos a teu respeito. Obrigado porque o Senhor se revela na tua palavra e que o Senhor também nos convence por meio do teu Espírito a respeito da tua palavra. Ajuda-nos a termos capacidade intelectual para podermos falar a respeito dessas verdades, mesmo sabendo que não depende de nós o convencimento, mas não nos deixa vivermos de uma maneira como se não fosse importante aprender, estudar, especialmente a tua palavra. Livra-nos da preguiça, livra-nos da arrogância e nos dá um coração compassivo para cada vez mais proclamar a tua palavra nesse mundo perdido e desesperadamente necessitado. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.